Olá pessoal, tudo bem? Vou começar mais uma aula hoje, aula de interação gênica, nossa oitava aula, aula de biologia D, que é a frente que a gente está estudando. A aula de hoje de interação gênica é uma aula bem interessante, mas a gente vai precisar de alguns conceitos básicos que nós vimos na aula passada da segunda lei de Mendel, mas é uma aula bem interessante, ela normalmente cai um exercício ou outro, uma questão ou outra no vestibular, então é sempre bom a gente saber como é que funciona essas interações gênicas e elas vão ser bem importantes para o decorrer dessa aula e da próxima também, ok? Bom, então lembrando da última aula que a gente viu sobre segunda lei de Mendel, ou com os outros nomes também que servem para de hibridismo, lei da segregação independente, o que elas falavam? Elas mostravam que duas características são analisadas ao mesmo tempo, ou seja, dois eventos que podem ocorrer no mesmo tempo. Então, o que isso queria dizer? Que cruzamento de dois organismos com dois ou mais características são passados aos seus descendentes de forma independente, levando em consideração os genótipos de dominância e recessividade. Então lembra que a gente separava os gametas, mas as características a gente analisava separadamente, uma influenciando a outra ou sem influência nenhuma entre elas, e sempre levando em consideração os genótipos de dominância e recessividade. Então era isso que determinava o fenótipo. Os genótipos determinavam o fenótipo no caso da segunda lei de Mendel, ok? Então esse é basicamente um resumo bem resumido da aula passada, mas que é bom a gente saber porque a gente vai precisar saber do conceito da lei de segregação independente para a aula de hoje, ok? Então, lembra que a gente via no caso das ervilhas que elas tinham duas características, por exemplo, essa daqui era amarela e lisa, cruzava com uma que era verde e rugosa, aí dava amarela e lisa, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí lembra que a gente separava os gametas masculinos dos gametas femininos, a gente juntava esse Vzão com esse Rzão, o Vzão com Rzinho, o Vzinho com Rzão e o Vzinho com o Rzinho. Colocava os gametas aqui, os gametas masculinos, e aqui os gametos femininos, ou vice-versa. Beleza? E aí a gente juntava e via os fenótipos, né? Separadamente de acordo com a dominância e recessividade. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, Vzão, Vzão com Rzão, Rzão, dava amarelo e liso. Aí se você juntava, por exemplo, aqui, ó, Vzinho com esse Vzinho aqui e Rzinho com esse Rzinho, dava Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ou verde e rugosa. Então, basicamente, essa era a segunda lei de Mendel. Você analisa separadamente os genótipos e aí vê, de acordo com a dominância e recessividade, qual fenótipo ele daria. Beleza? Então, o que é a interação gênica, de fato, né? É a interação que a gente conhece, né? Como influencia um gene sobre o outro. Então, como eles interagem entre si. E aí, existem três tipos de interação gênica. A epistasia, genes complementares e herança quantitativa. Essa aula a gente vai falar especificamente de epistasia e genes complementares, porque é uma aula bem extensa com bastante conteúdo. Na próxima aula a gente complementa e vê herança quantitativa. Então a gente aprende bem hoje sobre genes complementares e epistasia. E na aula seguinte a gente termina interação gênica. Então, se vocês não lembrarem dos conceitos da segunda lei de Mendel, voltem na aula passada, tentem lembrar, tentem aprender. Se não conseguirem, me mandem mensagem, mandem e-mail ou lá no Google Classroom que eu vou responder. Mas é importante a gente saber da aula passada para aprender a aula de hoje, que a gente vai falar sobre epistasia e genes complementares, ok? Então, primeiro falando sobre genes complementares ou não epistáticos. São genes que agem em conjunto para determinar um fenótipo, ou seja, uma característica, e aí a ausência de um deles influencia o outro gene. Então, fica mais fácil quando a gente vê um exemplo. Por exemplo, em humanos, o que acontece? Pessoas que têm problema na audição, elas têm problema na forma, quando forma a cóclea auditiva ou um problema na formação do nervo auditivo. Então, por exemplo, os genes que formam a cóclea auditiva é um alelo Dzão, que é um dominante, sobre um recessivo ou não. Aqui pode ser Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. E aí forma a cóclea auditiva de forma normal. Quando não forma a cóclea auditiva é Dzinho, Dzinho, ok? Aqui, para formar o nervo auditivo, é sempre com
o alelo dominante esão ou esinho ou esão, esão. E aqui não forma o nervo auditivo. No caso aqui é esinho, esinho, não é esão, esão. Aqui está errado, é esinho, esinho. E a partir disso, a gente sabe que desão e esão, se estiverem em dominância, a pessoa ouve normalmente, se estiver em dominância, ok? Então pode ser desão, desinho ou esão, esinho. Um deles tem que sempre estar em dominância. Agora, ocorre o seguinte: se por um acaso a pessoa apresentar esse genótipo aqui, ó, desão alguma coisa, esão alguma coisa, a audição vai ser normal. Por quê? Porque os dois estão em dominância, ok? Agora, se a pessoa apresentar um desão que forma a cloque auditiva normal e os dois aqui em homozigose, esinho, esinho, ou seja, não formam um nervo auditivo, vai prejudicar a audição, vai ser surdo. Aqui também, desinho, desinho, não forma a cloque auditiva, mas aqui tem um esão, esinho, não interessa esse daqui, ele vai ser surdo, porque esse genótipo aqui danificou todo o fenótipo dele, então ele vai ser surdo. E aqui, com certeza, a gente vê que desinho, desinho, esinho, esinho, todo o genótipo aqui ele é recessivo, vai formar, então não vai formar a clóquia, não vai formar o nervo auditivo, e então provavelmente a pessoa vai ser surda. Então esses são os genes complementares, um complementa o outro, e a ausência de um influencia o outro gene. Então, por exemplo, aqui, ó, faltou o desão, então a pessoa vai ser surda, ok? Aqui também, ó, faltou um desão e faltou um esão, a pessoa vai ser surda. Agora, por um exemplo, assim, se fosse desão, desinho e esão, esinho, a pessoa teria audição normal, como a gente vê aqui. Beleza? Então, os genes complementares, um complementa o outro. A ausência de um influencia o outro. Beleza? Então, ó, o que a gente vê aqui, por exemplo, no cruzamento de uma pessoa com desão, desão, esinho, esinho e desinho, desinho, esão, esão. A gente sabe que eles são surdos, ok? Um casal de surdo. E aí eles cruzam e formam o quê? Eles vão formar, a gente lembra da segunda lei de Mendel, a gente pega alelo por alelo e junta aqui, vai formar tudo, desão, desinho, desão, desinho, desão, desinho. Aqui também, ó, pega só as letras, os alelos Cs, né? E aqui cruza eles, vai ser tudo esão, esinho, esão, esinho, esão, esinho. E aí o que, que a gente tem? Todos os filhos serão desão, desinho e esão, esinho. Ou seja, nenhum dos filhos será surdo, terá a audição normal. Tá, mas como é que você sabe que é a audição normal? Porque aqui são genes, nesse caso, são genes complementares. Essa doença ela é característica para genes complementares. Então, por um exemplo, se um dos filhos fosse desinho, desinho e esão, esinho, ele seria surdo, porque desinho, desinho, característica surdez. A ausência de um gene influencia o outro gene, ou seja, são genes complementares, então teria a audição prejudicada, seria surdo. Neste caso aqui, todos os alelos aqui têm um dominante, tá vendo? Tem um gene que tem dominância aqui, então esse alelo é dominante e esse alelo é dominante sobre esse, e aí forma a audição normal. Caso contrário, fosse desão, desinho e esinho, esinho, a gente vê esinho, esinho, então a gente sabe que a audição, a pessoa seria surda no caso, ok? Entendido? Então lembre-se, genes complementares, o próprio nome já diz, eles complementam um ao outro. Se faltar um, vai influenciar o outro. E aí, neste caso, a audição seria prejudicada, a pessoa seria surda. Beleza? Ó, mais um caso aqui de genes complementares. Esse é um caso clássico, tem muitas questões no vestibular que falam sobre essa parte de crista das galinhas. Então, em galináceos, a ação em conjunto para a determinação de um único fenótipo. Então, por exemplo, aqui, ó, Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, dá crista noz. Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho, dá crista rosa. Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa, dá crista vermelha. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, dá crista simples. Então, esses são vários fenótipos diferentes para os genes complementares, ok? Então, cada um dos alelos vai influenciar ou não o fenótipo final, né? A característica da crista da galinha. Beleza? Então, ó, por exemplo, aqui ele mostra um caso em que o F1 cruzou com uma cristanosa e uma cristanosa, ou seja, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho e, de novo, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho.
E aí, separando os gametas, a gente junta fazendo primeiro esse daqui, ó. Esse em cima aqui, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Você junta Ezão, Rzão, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão e Ezinho, Rzinho. Tá aqui, ó. Dispõe eles aqui certinho no quadro de Punnett. E aí faz a mesma coisa para essa galinha aqui, neste lado da tabela, neste lado do quadro. E aí você junta. E aí o exercício vai te perguntar quantas galinhas tem a crista simples. Aí você vai chegar aqui, ó, e vai ver que a crista simples é Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Porque foi dado aqui. Ele sempre vai dar. Ok? Ele vai dar as características e aí você tem que fazer o cruzamento. Então, provavelmente ele vai te perguntar, vai falar assim, o que dá o cruzamento de uma galinha crista noz com outra com crista noz? E aí você faz o quadro inteiro, distribui e você vai ter todos eles aqui dispostos, todos os fenótipos dispostos. Ok? Dá um pouco de trabalho, mas não é difícil. É melhor você perder um tempo acertando uma questão do que não perder o tempo e errar. Então, pense nisso. Faça o quadro e aí vocês vão ter todas as características. Aí ele vai te dizer, tá, mas me diz quais tem a crista noz. Aí você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 em 16. Beleza? Então é só fazer o quadro de Punnett e aí você descobre quais as características de cada galinha, né, através do genótipo. Mas ele sempre vai te falar provavelmente ele vai sempre te falar do genótipo e do fenótipo que ela causa. Beleza? Bom, então outra parte da nossa aula é em relação à epistasia. A epistasia é uma outra forma de interação gênica, né? Então a gente viu que tinha três formas: genes complementares, epistasia e a próxima que a gente vai ver na outra aula, que é sobre herança quantitativa ou poligenia. No caso agora de epistasia, ela é uma forma de interação que se caracteriza pela presença de um gene que inibe a ação de um outro gene. Então, um gene que bloqueia o outro. Então, esse gene que bloqueia a gente chama de epistático. E o gene que é bloqueado a gente chama de hipostático. Então, existem dois tipos de epistasia, a dominante e a recessiva. Então, quando ocorre a dominante? Quando um gene dominante bloqueia a expressão do outro. E a recessiva é quando um gene em recessividade inibe a ação do outro. A gente vai ver isso em detalhes. Então, começando aqui com epistasia dominante. Um gene epistático dominante bloqueia o fenótipo de um gene hipostático. Então, por exemplo, um caso clássico de epistasia dominante é em relação à cor das penas das galinhas. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que o gene C ele dá o fenótipo de penas coloridas. O gene Czinho dá o fenótipo de penas brancas. O gene Izão é epistático sobre o gene C, ou seja, o gene Izão ele bloqueia o genótipo do gene Czão, esse alelo Czão, ok? Então, quando tiver um genótipo mostrando, nesse caso, um Izão, ele bloqueou a ação dos outros genes e aí ele dá a cor branca, porque ele vai ser epistático sobre o gene Czão. Então, por exemplo, aqui, ó, penas coloridas deu esse fenótipo. Então, o genótipo seria Czão alguma coisa, pode ser Czão Czão ou Czão Czinho e Izinho Izinho. Ou seja, não tem o Izão bloqueando o C, então aí sim dá as penas coloridas, que é a característica do gene Czão, que é penas coloridas. Para penas brancas, os seguintes fenótipos são aceitos, ó. Czinho, Czinho, certo? Que é penas brancas, e qualquer coisa aqui. Pode ser Izão, ou pode ser Izinho, ou pode ser Izinho, Izinho. Tá, mas se for Izão, o que acontece? Se for Izão, ele vai bloquear o gene Czão. Mas aqui não tem o gene Czão. Então vai ser branco, de uma forma ou de outra. Mas aqui, ó, por exemplo, nesse genótipo que dá o fenótipo penas brancas, que a gente vê é Czão alguma coisa, Izão alguma coisa. Pode ser Czão, Czão, ou pode ser Czão, Czão, Izão, Izinho. Se aqui for Czão, Czão, não interessa. O I, esse I em letra maiúscula, o Izão, vai sempre bloquear a expressão, né, o fenótipo que esse Czão vai dar. Se ele bloqueia, então vai ser penas brancas. Isso é epistasia dominante, beleza? Então, ó, mais um caso aqui. Ele diz, por exemplo, em algum exercício que o gene azão ou azinho, dá asas longas para as moscas de banana, que são as drosófilas. Esse é um típico caso de epistasia dominante também. O gene azinho dá
asas curtas, ok? Então, azão confere asas longas, azinho, azinho, se forem homozigose, asas curtas. Mas ele fala aqui, ó, o gene Vzão, que dá Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, dá asas vestigiais. E o gene Vzinho, Vzinho, né, com dois alelos recessivos, permite a formação de asas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o alelo Vzão, ele é epistático e o alelo Azão e Azinho são hipostáticos. Então ele fala aqui que o Vzão ele bloqueia a ação do Azão e Azinho, principalmente do Azão, né? Porque o Azinho ele já é recessivo. Então, o que isso quer dizer? Então, ó, analisando esse quadro aqui, o que a gente vê é o seguinte: Azão, Azinho, Vzão, Vzinho, cruzando com uma fêmea, por exemplo, Azão, Azinho, Vzão, Vzinho, a gente separa os gametas, né? Coloca aqui os machos, então a gente une esse Azão com este Vzão, esse Azinho com esse Vzinho, esse Azão com esse Vzinho e esse Azinho com esse Vzinho. Faz isso para todos aqui, tanto macho quanto a fêmea. O que a gente vê é um cruzamento com 16 possibilidades. E aí a gente vai identificar o fenótipo. Então, a gente sabe que o gene, o alelo V, Vzão, ele é epistático em relação aos alelos Azão e Azinho. Então, é o seguinte, se a gente vê que tem o Vzão aqui, ele bloqueou a ação do Azão e do Azinho. Então, se ele for Vzão, se ele for Vzão, a gente sabe que a mosca vai ter asas vestigiais, ok? Então, ó, analisando aqui, quais que tem o Vzão? Então, aqui tem Vzão, aqui tem Vzão, aqui tem Vzão, aqui tem Vzão. Então, no total, são 12 vestigiais. Então, 12 alelos que foram dominantes, que fizeram com que ocorresse a epistasia dominante sobre o azão e o azinho. Então, como é que a gente sabe que vai ter asas longas ou asas curtas? Somente o genótipo que não tiver Vzão, porque o Vzão é epistático e o azão e o azinho são hipostáticos em relação ao Vzão. Então, todos os genótipos que não tiverem Vzão, aí você pega e sabe que vai ser asas longas ou asas curtas. O que a gente vê aqui, ó, em azul, por exemplo, é azão, azão, vezinho, vezinho. Ou seja, permite formação de asas, então terão asas longas. Aqui também, azão, azinho, asas longas, vezinho, vezinho, permite formação de asas, ok? Aqui também, ó, azão, azinho, vezinho, vezinho, permite formação de asas e asas longas. Mas tem alguma de asas curtas? Tem. Ó, este último aqui, ó, é azinho, azinho, vezinho, vezinho. Então, asas curtas. Então, a epistasia dominante é assim, se aparece um alelo dominante, ele vai bloquear a ação dos outros. No caso aqui, ó, o gene Vzão é epistático e bloqueia os hipostáticos, que seria o azão e o azinho. Beleza? Ó, então, no total seriam 12 vestigiais, 3 longas e 1 curta. E aí, ó, se cair uma questão dessa, não tenham preguiça de fazer. Façam todo esse quadro aqui, colocando os gametas juntos, tanto do macho quanto da fêmea, fazendo com calma cada um deles, juntando para não errar, e aí sim vocês vão ter a resposta. Beleza? Bom, então agora falando um pouco sobre a epistasia recessiva. Então, diferente da dominante, a epistasia recessiva, ela precisa ser em homozigose. Então, ela precisa ter os dois alelos recessivos. E aí ela dá o fenótipo, né? Ou ausência do fenótipo. Então, é importante aqui, ó, a gente saber, um gene epistático recessivo precisa necessariamente estar em homozigose. Azinho, azinho, bezinho, bezinho e Czinho, Czinho. Diferente da epistasia dominante, que pode ser azão, azinho ou azão, azão, ok? Porque sempre vai dar o fenótipo do dominante, do alelo dominante. Não interessa se ele vai ser heterozigoto ou homozigoto, se vai ser azão, azão ou azão, azinho. Mas, para a epistasia recessiva, a gente sabe que tem que ser homozigose. Azinho, azinho, bezinho, bezinho e assim por diante. Então, vamos ver nesse caso aqui, ó, por exemplo. Bezão, bezão ou bezão, bezinho dá penas vermelhas para as cores das penas das araras. Aqui, por exemplo, ó, bezinho, bezinho dá penas amarelas. Agora, azão, azão ou azão, azinho permite a coloração. Então, por exemplo, se tiver azão, azinho, bezão, bezinho, como nesse caso aqui, ele permite a coloração, porque tem um azão. E aí vai ser penas vermelhas, porque penas vermelhas aqui é dominante. Agora, se o genótipo, né, o gene tiver azinho, azinho, aí esses dois alelos aqui são epistáticos, ou seja, inibe a coloração e aí dá penas brancas.
beleza? Então, a gente sabe que alelo Azinho é epistático, alelo Bzão e Bzinho são hipoestáticos, ok? Então, por exemplo, nesse exercício aqui, a gente vê o cruzamento de um macho Azão Azinho, Bzão Bzinho, com uma fêmea Azão Azinho, Bzão Bzinho. E aí, colocando eles no quadro, né, os gametas certinho, faz a junção com calma, né, para não errar. E aí, o que a gente vê são esses 16 genótipos aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer a junção e identificar o fenótipo. Bom, então, por exemplo, aqui tem Azão Azão, permite a coloração. Bzão Bzão, penas vermelhas. Então, todos que tiverem pelo menos um azão é porque permite a coloração, beleza? E aí é só identificar a cor pelos alelos do B aqui. Ó. Se for Bzão alguma coisa, vai ser penas vermelhas. Se for Bzinho, 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 vai ser penas amarelas. É o que a gente vê aqui circulado em azul. Ó. Azão, azão, permite a coloração. Bzinho, Bzinho, penas amarelas, beleza? Mas, por exemplo, nesses casos aqui, nesses 4 aqui, a gente vê que tem os dois alelos aqui em homozigose, azinho, azinho. Azinho, azinho é epistático, que é uma epistasia recessiva. E aí, no caso, como ele bloqueia, aqui não vai interessar. Se é azinho, azinho aqui, o Bzão, os genes do B aqui, os alelos B, não vai interessar. Se é Bzão ou se é Bzinho, ele vai ser bloqueado. E aí aqui vão ser todos penas brancas, ok? Essa é a epistasia recessiva, quando um gene epistático, né, recessivo, ele tem em sua homozigose azinho, azinho, ou Bzinho, Bzinho. Então, as duas letras em minúsculas iguais, beleza? Então, mais um caso de epistasia recessiva, que é a cor dos pelos do cachorro, por exemplo, para o labrador. Então, a gente sabe que, por exemplo, para dar cor preta no labrador, ele precisa ter Bzão e um Ezão. Para ser marrom, ele tem que ser Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa. E para ser dourado, ele tem que ser Bzão, Ezinho, Ezinho, ou Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando for Ezinho, Ezinho, ele vai ser o gene epistático. E os demais, os alelos B, né, o gene B, vai ser hipostático, ele vai ser bloqueado. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, o que a gente vê é que quando tem um alelo Bzão, se é Bzão, Bzinho, ou Bzão, Bzão, vai ter o pigmento preto, porque tem o gene E. Esse gene E não bloqueia. Ok, aí dá a pigmentação preta. Agora, quando tem os dois alelos Bzinho, ou seja, em homozigose, ele vai dar a pigmentação marrom, mas só vai dar a pigmentação marrom porque tem um gene aqui, um alelo Ezão, que não bloqueia, que não é epistático. Agora aqui, tem um alelo Bzão, ele iria dar a cor preta, mas o outro alelo é Ezinho, Ezinho, que é em homozigose, e aí bloqueia, dá a cor dourada. Aqui também é a mesma coisa, dá um alelo Bzinho, mais o outro alelo Bzinho, dá a pigmentação marrom. É como se fosse esse daqui, O problema é que nesse daqui, o outro gene tem um alelo Ezinho, Ezinho em homozigose. Ou seja, bloqueou porque ele é epistático recessivo. E aí dá a cor dourada, ok? Ou branco ou amarelo, né? Tanto faz. Mas é interessante aqui a gente aprender que, neste caso, com epistasia recessiva, se tiver em homozigose dois Ezinhos, como no caso esse daqui, ele bloqueou a ação dos genes B, do alelo Bzão e do alelo Bzinho. E aí ele dá a cor dourada. Agora, se tiver um Ezão aqui, aí ele já permite a coloração. E aí, no caso, Bzinho, Bzinho, dá a coloração marrom. Aqui é a mesma coisa. Teve um dos alelos Ezão, ele permite a coloração. Agora, deu Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, dá a cor preta, beleza? Então, a chave é a gente identificar o epistático, no caso aqui seria o Ezinho, Ezinho, porque é epistático recessivo, e após disso, faz a combinação e vê qual coloração poderia dar, com Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho, ou até mesmo Bzinho, Bzinho. Beleza? Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Eram dois assuntos de interação gênicas, né, que era os genes complementares e epistasia. É um assunto que, se a gente não prestar atenção, se a gente não estudar certinho, acaba confundindo. Por isso que eu separei essa aula. Tem mais um assunto ainda, que é de poligenia, que também está dentro de interação gênica, mas eu vou falar na próxima aula, na 9ª aula que a gente vai ter.
para não confundir muito a cabeça de vocês, beleza? Então procure estudar bastante, principalmente epistasia, que é um assunto que está sempre em alta no vestibular, no Enem, ok? E qualquer coisa é só me mandar um e-mail ou mandar uma mensagem lá no Google Classroom, beleza? Então bons estudos e até mais.